Olá. Essa é a Escola Radiante, uma ferramenta para dinamizar o seu estudo da Bíblia. E nessa semana, na verdade, nesse finzinho de ano, vamos estudar um aspecto bem importante, na verdade, fundamental da igreja, que é a missão. E diversos aspectos da missão, inclusive nos envolvendo em alguns desafios semanais que vão fazer com que a nossa, o nosso estudo ganhe contornos além das páginas da Palavra de Deus. Muito bem, a missão que nós temos hoje em dia como igreja, como seguidores de Cristo, ela se iniciou aonde? Em quem? O seu início está com Deus e em Deus. Tá? Ela nos alcança, mas tudo começa com Ele e por Ele. Não foi Abraão, não foi o Êxodo, não foi Jesus Cristo na terra, nem tampouco as viagens missionárias de Paulo, que deram o start à missão. Foi o próprio Deus. Quando Ele trouxe o universo à existência, Ele se impôs uma missão. A criação era, portanto, o primeiro passo, e o segundo passo foi exatamente o resgate do homem da sua condição pecaminosa. Na verdade, Deus não esperou que o pecado entrasse para tomar providências. Ele tomou providências prévias a fim de poder reaver do homem o amor que certamente teria se perdido. Ok, então, o objetivo da missão, desta missão, na verdade, vamos voltar. A origem da missão está em Deus. Em Deus. E o objetivo da missão é o quê? É restabelecer os relacionamentos entre a humanidade e Deus. Ok, então, há uma restauração de relacionamentos, vamos dizer, horizontais também? Sim, certamente, porque não dá para mudar o espírito do homem sem que isso afete a sua forma de se relacionar com o semelhante. Tá? Não somente ele se relaciona de forma diferente com Deus, melhor, positiva, mas também com o seu semelhante. Ok. Algum tempo atrás surgiu uma ideia, por alguns questionamentos de algumas pessoas, de que Deus, se existisse, né, eles estavam ali questionando a existência de Deus, que ele era um relojoeiro cego. Tinha criado o relógio, dado corda e deixado o relógio funcionar sozinho, é isso? Essa é a realidade que a Bíblia apresenta? Deus nunca abandonou o homem. Vamos pensar no ser humano, como habitante deste mundo, como sendo o objeto central da atenção de Deus. Ele nunca abandonou. Este mundo nunca esteve entregue a si mesmo. Mas Deus tem estado, ao longo de toda a história, tem estado presente, acompanhando, socorrendo, auxiliando. Então essa história de que Deus deixou, abandonou, não é real. No estudo da semana passada, nós vimos que, como fator prevalente, a presença de Deus em todos os momentos da história. E quando ele designa o grupo de apóstolos para cumprimento da missão, ou pelo menos de uma etapa dela, ele afirma: eis que eu estarei ou estou convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Deus não se ausenta. Nunca, então. Nunca. E Deus, na sua missão, porque ele agiu como missionário também, né? Sim, Ele sem agiu como dúvida. missionário. Isso foi por acaso ou foi com intenção? Com intenção. É bom que se reafirme que Deus não foi pego de calças curtas. A história do pecado não o surpreendeu. Tá? Ele previu e ele proveu antecipadamente os meios para contornar o problema gerado pelo pecado. Tá? Então, não há espaço para a ausência de Deus em nenhum momento da história. Ok. E com essa compreensão desse desejo, essa intenção, essa vontade de buscar o ser humano, o Deus Trino, Deus Triuno, está envolvido. Ou algum deles não faz parte da missão? Como se eles se relacionam nesse pormenor aí, nessa questão? Apesar do texto bíblico não empregar o termo trino ou triuno, faz referência a uma divindade compartilhada por três agentes. Três seres inteligentes, coexistentes, coeternos, e eles têm participação, são coparticipantes de todo esse processo também. Tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão absolutamente interessados, engajados, comprometidos com a redenção da humanidade. Ok. Então nenhum deles está excluído, mas todos são unidos em harmonia para salvar o ser humano. No mesmo Acho que propósito. com o passar do tempo, cada um deles obteve uma preeminência, uma relevância que hoje nós enxergamos com a ação do Espírito Santo, né? É a linguagem humana que é tosca, para falar a verdade, né? Então nós não conseguimos expressar a grandiosidade de Deus na nossa linguagem limitada. Daí a razão porque criamos compartimentos para facilitar, talvez até para facilitar um pouco mais a compreensão do que é grande e grandioso. Para a cabeça não dar um bug total ali, né? Então, é mais ou menos isso. Tá bom, muito bom. Mas ali no texto de Mateus 28, né, quando Cristo está ali conversando com seus discípulos, já após a ressurreição, né? Ele dá uma missão para os seus discípulos. Ela é chamada de grande comissão, né? Sim. E qual é essa grande comissão? Ele diz ali: indo, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas e batizando-os. Exatamente. Qual que é o mais importante dos... A gente tem 4 verbos aqui, né? Desses 4 Ir verbos. batizar e ensinar. Aliás, batizar e ensinar, no texto original, estão invertidos em relação à colocação que nós acabamos de fazer. Até porque nós temos tido cuidado de ensinar antes de batizar. Mas e aí, e o fazer discípulos? Discipular. Discipular é exatamente isto. É atrair para Cristo e dar conhecimento da ciência da salvação a essas pessoas. Mas o batismo é parte do processo. Ok. Mas os primeiros discípulos tinham condições de cumprir tudo aquilo que Cristo estava esperando quando disse isso? Isso aqui é preocupante, né? E vamos imaginar que fossem somente aqueles que tivessem que fazer tudo.
considerando a amplitude do mundo. Não. Eles eram iniciadores. Tá? E nós, os que vivemos hoje, somos coparticipantes desse ministério, dessa missão. Tá? Há uma parcela dessa missão que deve ser cumprida por nós que vivemos na atualidade. Ok. E qual que é o objetivo da missão que nos cabe? Qual o objetivo da missão que cabe aos discípulos de Cristo? Fazer discípulos com uma, um tema, com algo que traga esperança. Qual que é esse tema, esse algo que traz esperança? Qual é essa mensagem? É a mensagem de salvação. Tá? O homem na condição pecaminosa em que se encontra, ele é carente de esperança. A mensagem de Cristo é uma mensagem de esperança. E a esperança está em Cristo, é a salvação. Já surgiram muitos pensadores, muitos elementos com mensagens bonitas, atraentes, significativas, mas nenhum, até o presente, ofereceu salvação. Tá? Somente Cristo. E quem quer que se atrevesse a fazê-lo, estaria mentindo. Porque não há em nenhum homem esse dom, essa capacidade de salvar ao seu semelhante. Essa mensagem de salvação, esse evangelho, né? Boas novas de salvação, lá em Apocalipse é chamado de evangelho eterno, né? Isto. Mas como é eterno se só foi citado ali depois? Ele existia antes? É eterno, porque o plano de Deus é um plano que precede a existência do homem. Foi antes da fundação do mundo, Deus já tinha planos para esses eventos. Então já existia graça antes do pecado. Sim, sem dúvida que sim. Muito bem. Como que Deus tinha em Israel o seu povo particular aqui no mundo? E aí o Antigo Testamento conta a história do relacionamento de Deus com o seu povo particular. Como que eles também tinham uma missão? E como é que a missão funcionava para eles? A missão funcionava para eles de forma diferente do que funciona para nós. Eles deveriam ser uma atração e os povos deveriam se dirigir a eles. No Novo Testamento, a coisa muda completamente. A missão nos coloca na condição não de agentes de atração, mas de dispersores da mensagem. É tanto que quando Jesus diz que vós sois a luz do mundo, ele está colocando uma função que temos de iluminar a terra. E a luz pode ser o agente de iluminação, pode ser muito pequeno, mas ele, dependendo da abertura do espaço físico, pode se estender por longa distância. E os discípulos ou os missionários, qualquer um, esses ou nós, cada um de nós, temos o poder de salvar alguém? Não, eu acho que isso aqui já foi colocado. Nenhum de nós tem poder de salvar. Muito bem. E na grande comissão, há uma preocupação no alcance das pessoas. Primeiro, ali, Jesus diz, sereis minhas testemunhas. Aonde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então a intenção de Cristo, quando entregou a grande comissão, era exatamente abranger o mundo todo. É claro que não seria um único núcleo de
um único núcleo missionário que faria essa obra inteira. Tá? Mas sucessivas gerações de missionários, tá? De sucessivas gerações de discípulos, iriam também levando a maiores abrangências, maiores extensões a mensagem. E Jerusalém significava quem? Simboliza quem? Para A nós hoje? família, os amigos, os vizinhos. Eles estão próximos, né? Bem pertinho. E aí depois Judéia e Samaria. Estão não muito longe. São pessoas do mesmo ambiente cultural que nós. Mesma língua. Mesma língua. Tá? Mas eles não vivem a mesma realidade que nós vivemos. Ok. E aí os confins da terra, então, aí não tem limite, né? Não existem marcos. Muito bem. Qual que é o desafio que a gente tem para essa semana? Bom, o desafio da semana passada era escolher alguém, uma pessoa, fosse da família, ou dos vizinhos, ou enfim, para tornar objeto das orações. Agora, nesta semana, o nosso desafio é orar pela nossa comunidade. Muito bem. Então vamos orar pela nossa comunidade, né? Oremos. Bom Deus e eterno Pai, muito obrigado porque não desistes de nós. Não importa quão longe fomos, não importa em que situação nos encontramos. O Senhor vai em nossa direção, buscar-nos, salvar-nos para estarmos novamente ao teu lado. Senhor, ajuda-nos também a sermos cumpridores da missão que o Senhor nos confiou, para que outros possam encontrar o amor de Cristo, a esperança em Jesus e viver a alegria de estar em tua companhia. Amém. Oramos pela nossa comunidade, oramos pelas pessoas que moram aqui em nosso bairro, em nossa cidade. Que o Senhor toque seus corações, alcance através de nós, através dos nossos irmãos. É o que te pedimos por Jesus. Amém.